Olá, meu nome é Sara Mesquita, eu sou professora do IFCE e pesquisadora do projeto Monitor Fiscal, o qual é um projeto desenvolvido no âmbito do programa Cientista-Chefe, que é financiado pela FUNCAP. Hoje eu vou apresentar para vocês a nota técnica número 1 de 2022, que tem como tema Despesa com pessoal no estado do Ceará, composição, evolução e previsão. Antes de qualquer coisa, eu acho que é importante salientar a motivação pela escolha do foco em despesa com pessoal. Despesa com pessoal é um tipo de despesa que representa muito da despesa pública e é uma despesa muito difícil de diminuir. Então, considerando que desde a Carta Magna de 1967 a preocupação com a despesa com pessoal já existia e com a promulgação da Lei Complementar 101 de 2000, a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, esses limites foram regulamentados, o nosso foco de análise vai ser despesa com pessoal. Em relação a esses limites regulamentados pela LRF, de maneira geral, a gente pode dizer que a União pode comprometer até 50% da sua receita corrente líquida com despesas com pessoal, estados e municípios até 60% da receita corrente líquida. Para estados que, assim como o estado do Ceará, não apresentam TCMs, ou seja, Tribunal de Contas dos Municípios ou do município, esse percentual é dividido dessa maneira. O Executivo pode comprometer até 49% da sua receita corrente líquida com despesas com pessoal, o Legislativo até 3%, o Judiciário até 6% e o Ministério Público até 2%. É importante salientar que o Executivo ele é composto pelo Governo do Estado e a Defensoria Pública, o Legislativo pelos Tribunais de Contas e a Assembleia Legislativa, o Judiciário pelo Tribunal de Justiça e o Ministério Público pelo Ministério Público. É importante salientar que a lei regulamenta esses limites máximos. No entanto, a doutrina elege outros dois limites. São eles: o limite de alerta, que é 90% do limite máximo, e o limite prudencial, que é 95% do limite máximo. Quando se atinge o limite de alerta, não há nenhum tipo de sanção para os jurisdicionados. Já quando se atinge o limite prudencial, algumas vedações são impostas aos jurisdicionados, entre outras, a gente pode destacar a impossibilidade de criação de cargos ou aumento de salários. Nesse gráfico, a gente apresenta o limite global para os estados brasileiros, para todas as unidades federativas do Brasil. A gente analisando esse gráfico, a gente percebe que apenas um estado ultrapassou o limite máximo, de 60%. Se a gente observa o Ceará, a gente percebe que nosso estado não alcançou, não ultrapassou, na verdade, o limite de alerta, que é 90% do limite máximo, alcançando 47,61% de comprometimento da receita corrente líquida com a despesa total com o pessoal. Nesse slide, eu mostro para vocês os limites por poder. A gente tem o poder executivo, que tem um limite específico, legislativo, judiciário e o Ministério Público. Se a gente observa com cuidado os limites por poder executivo, a gente percebe que 4 unidades federativas ultrapassam o limite máximo para o poder executivo. Muito embora no global a gente tenha identificado só uma unidade federativa. Mais uma vez, o estado do Ceará não alcança nenhum limite de alerta. Quando a gente fala do poder legislativo, a gente percebe que apenas uma unidade federativa ultrapassa o limite máximo e, mais uma vez, o estado do Ceará não alcança o limite de alerta, alcançando 2,30% da receita corrente líquida com despesas com pessoal do poder legislativo. No judiciário, a gente percebe que nenhuma das unidades federativas ultrapassa o limite máximo, o Ceará alcançando ali 4,58%, quando o máximo é de 6%. Quanto ao Ministério Público, a gente mais uma vez percebe que só uma unidade federativa ultrapassa o limite máximo, todas as demais não chegam a alcançar nem o limite de alerta, e o estado do Ceará compromete 1,53% da sua receita corrente líquida com gastos com pessoal no Ministério Público. Aqui eu evidencio para vocês a evolução agora só do estado do Ceará em relação ao comprometimento da receita corrente líquida com os gastos com pessoal. A gente percebe que, historicamente, de maneira global, a gente já ultrapassou o limite de alerta, mas nunca chegou a alcançar
o limite prudencial. Lembrando que o limite prudencial é aquele limite que vai embutir vedações para o nosso Estado. A gente não chegou a ultrapassar nenhuma das vezes. O limite alerta apenas dá ao Tribunal de Contas e à Assembleia o direito de notificar aquele jurisdicionado. E nesse slide eu mostro a evolução de cada um dos poderes em relação, desde 2015, até o período analisado, que foi o segundo quadrimestre de 2021. O que é que a gente percebe? Em relação ao Poder Executivo, a gente teve a ultrapassagem do limite de alerta, alcançando no ápice, lá em 2015, 45,93% de comprometimento da receita corrente líquida com gastos com pessoal do Poder Executivo. No entanto, quando a gente olha para o Poder Legislativo, a gente percebe que a gente teve uma pequena variação, sendo o mínimo de 2,21 e o máximo de 2,56, nunca alcançando nenhum limite de alerta para o Legislativo. Em relação ao Judiciário, a gente já esteve próximo de alcançar o limite prudencial, mas não chegou a alcançá-lo, com o ápice também em 2015 de 6,66. E o Ministério Público, também ali em 2016, teve seu ápice com 1,85%. No entanto, esse valor não representa o alcance do limite prudencial ainda. Quando a gente está falando de despesa com pessoal, é importante entender quais são as rubricas que compõem essa despesa. Para fins de LRF, devem ser consideradas os gastos com pessoal ativo, pessoal inativo e pensionistas, e ainda as despesas com contratação de terceirizados. E deve ser deduzido desse somatório as indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária, despesas decorrentes de decisões judiciais, despesas de exercícios anteriores ao do período de apuração e ainda pessoal inativo e pensionistas pagos com recursos vinculados. Então, eu vou incluir pessoal inativo e pensionista. No entanto, os inativos e pensionistas que são pagos com recursos vinculados devem ser retirados desse cálculo. Então, desse somatório retirado essas 4 rubricas, a gente vai ter a despesa total com o pessoal. É importante salientar que as características daquelas rubricas podem variar de instituição para instituição. Aqui a gente tem a composição global da despesa total com o pessoal. A gente percebe para o Estado inteiro que a gente tem uma predominância de pessoal ativo, representando 70% aproximadamente, pessoal inativo representa aproximadamente 25% e gastos com terceirizados representa aproximadamente pouco mais de 6%. Quando a gente vai para as despesas que devem ser retiradas, no global a gente percebe que a maior parte é devido aos inativos e pensionistas que são pagos com recursos vinculados. Seguido deles, a gente tem as decisões decorrentes de ações judiciais. Em terceiro lugar, a gente tem as despesas oriundas de exercícios anteriores e representando aproximadamente 0,16%, a gente tem as indenizações por demissão ou incentivo à demissão voluntária. No entanto, quando a gente observa o global, por poder executivo, legislativo, judiciário e o Ministério Público, a gente percebe que esses gráficos eles estão apresentando carinhas diferentes. Então, por essas características, a gente considerou que fosse relevante a gente instituir um modelo para cada tipo de rubrica, para cada instituição. Ou seja, quando a gente fez aqui o do executivo, a gente fez um modelo para a gente prever a despesa com pessoal do governo do estado, considerando pessoal ativo, inativos e pensionistas, terceirizados e também as deduções. Fez ainda um modelo para a Defensoria Pública, para todas as rubricas que a Defensoria Pública apresentar. Fez para o Legislativo, tanto para o Tribunal de Contas, quanto para a Assembleia Legislativa. Fez para o Judiciário, Tribunal de Justiça e para o Ministério Público. Esses modelinhos eles foram validados e em todos os modelos a gente encontrou a acurácia necessária para a implementação. A partir da implementação desse modelo, a gente fez a previsão no curto prazo de quanto seria a despesa total com o pessoal e qual seria o seu grau de comprometimento com a receita corrente líquida. Para o executivo, a gente encontrou, na previsão geral, que seria de aproximadamente 9,6 milhões.
Então, a partir desses modelos, a gente estabeleceu qual seria o modelo do Poder Executivo, que seria para o governo do Estado e para a Defensoria Pública, e a gente chegou à conclusão de que o grau de comprometimento esperado para o final de 2022 da receita corrente líquida com despesa total com o pessoal é de 40%, 40,2%. Dentro de um limite inferior, na nossa previsão, a gente espera que esse comprometimento seja de 38,1% e no limite superior, 42,3%. Então, a gente percebe que mesmo no limite superior, a previsão é que dentro do Poder Executivo a gente ainda não alcance o limite de alerta. Para o Poder Legislativo, a gente fez a previsão para a Assembleia e para o Tribunal de Contas. A previsão geral é que haja um alcance, um comprometimento de 2,2% da receita corrente líquida com despesa com pessoal do Poder Legislativo, num limite inferior de 2,1% e no superior de 2,4%. Mais uma vez, não atingindo o limite de alerta. Em relação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, que foram feitos respectivamente para o Tribunal de Justiça e para o Ministério Público, a gente previu para o Poder Judiciário um comprometimento da receita corrente líquida de 4,6%, com limite inferior de 4,2% e superior de 4,8%, mais uma vez não atingindo o limite de alerta. E por fim, para o Ministério Público, a gente fez uma previsão de comprometimento de 1,5% da receita corrente líquida, com um limite inferior de 1,4% e um limite superior de 1,6%. Com isso, a gente conclui que, num curto prazo, não há previsão de comprometimento da receita corrente líquida com a despesa total com o pessoal, de acordo com os parâmetros exigidos pela LRF. No entanto, nós, enquanto cidadãos, devemos estar vigilantes em relação ao cumprimento do que é exigido pela legislação. Se você quiser ver outras informações a respeito da nota técnica apresentada, bem como o modelo e as metodologias utilizadas, eu te convido a acessar o site do IPC e ler esta nota técnica, bem como outros documentos que foram elaborados pelo grupo do Monitor Fiscal.